sentindo a presença de Deus. Aleluia! Você não está feliz? Está feliz? Nós temos a graça nesse dia. Abram suas Bíblias nesse dia para o livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Iremos ler 3 versículos desta manhã. Daniel, capítulo 3. Eu preparei esta mensagem alguns meses atrás. E eu preparei 2 vezes e Deus mudou a direção do culto. E eu sentado ali, será que vai dar para pregar hoje? Capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Significa que nós temos que pensar sobre o assunto. Já decidimos e nós sabemos qual será a nossa resposta. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos poderá livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, essa é a chave aqui. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Eu quero ministrar por alguns minutos uma mensagem com o título Mas se não. Pai, nos achegamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos pelo privilégio de ministrarmos a Tua palavra. Te agradecemos por todos que estão nos assistindo ao redor do mundo. Te pedimos a Tua unção e eu entrego a Ti o controle da minha faculdade mental. Me ensina através de mim. Leve as palavras ao coração do Teu povo e que seja de encorajamento, uma palavra de fé. Te damos graças, toda a glória, e todos digam amém e amém. Dia 31 de agosto de 1939, a nação da Polônia estava condenada. Para eles era um outro dia e o próximo dia seria no outro dia. Mas o horror de 1º de setembro de 1939, eles foram invadidos pelas forças dos nazistas da Alemanha, de Adolf Hitler. 66 divisões, as tropas da Alemanha, 2.770 tanques, 2.350 aviões, e durante alguns dias eles invadiram a fronteira e no abrir e fechar de olhos eles destruíram uma nação toda. E o mundo foi pego de surpresa com quão rápido foi a tropa da Alemanha nessa ação, como invadiram a Polônia. E eles sofreram 9.000 casos em uma semana, com perdas. Se chamava de Blitzkrieg, quer dizer, não existe mais. Eles não entendiam que depois da guerra, como essas tropas alemãs, hora por hora, lutariam, e depois da guerra, eles estavam abismados e chapados com droga para que pudesse continuar lutando sem dormir. E quando isto aconteceu, a Inglaterra e a França declararam guerra contra o regime nazista. A Inglaterra enviou 300.000 tropas para a França. Os franceses estavam confiantes que eles poderiam ganhar a guerra, e eles invadiram a França, e também uma linha de defesa que foi construída na Primeira Guerra Mundial, mas foi construída em uma época, e quando a época não estava tão avançada, em 1940,
Minas 40, a fila que eles construíram, a proteção, foi construída numa época que não tinha aeroforça, tanques ainda, mas agora todas as armas, os avanços tecnológicos da época, no abrir e fechar de olhos, foram abertos ali, foram usados ali. E de repente Paris sabia que iria cair, e a Inglaterra também. Os britânicos soldados foram forçados para ir a uma cidade chamada Dunkirk, e ali você pode ver na tela, foram cortados de todas as forças. Ali eles começaram a lutar, e sabiam que se eles não lutassem de alguma forma e resgatassem esses soldados, eles poderiam muito bem ter o fim da Segunda Guerra Mundial antes de começar. E Churchill, o primeiro-ministro, ele não sabia o que fazer. Eles não podiam fazer nada. Eles também não podiam fazer nada. Eles explodiam navios, eles explodiam aviões, e finalmente a ordem chegou para as tropas britânicas: nós iremos fazer o melhor para tentar resgatar algumas tropas possíveis. Mas o sucesso desse trabalho depende do grupo soldados britânicos que não podem se mexer e ouvir contra ou lutar contra o exército alemão. Você precisa permanecer firme, você precisa lutar. Nós não sabemos se nós iremos ser capazes de trazer a força, mas você precisa lutar até a morte. E se nós tivermos alguma chance de ter sucesso, você conhece a história. Centenas e centenas de pessoas, de pescadores, capitães, pegaram navios, barcos e saíram da Inglaterra à beira, à margem da França, para resgatar os soldados. E quando você olha para esta batalha, você pode ver a mão de Deus em tantos outros lugares. As tropas alemãs tinham destruído todos os navios e ordem para descarregar e trazer essas tropas. Destruíram todos, somente uma de bombas são lançadas, e eles estavam perdendo, e até mesmo os navios estavam vindo. Eles sabiam que esses soldados poderiam vencer. Seria tudo em vão. O primeiro-ministro enviou a palavra para o general em comando das tropas. Ele disse, eu vou parafrasear, ele disse: nós vamos fazer o melhor para resgatá-los. Mas não podemos prometer. O futuro da nossa nação está descansado em suas mãos. Você precisa impedir os alemães. E a mensagem voltou para Londres. Ele disse para o homem do rádio, primeiro-ministro: nós iremos fazer o melhor. Nós iremos lutar até a última guerra, última luta, último esforço possível. E no fim da mensagem foi escrito três pontos, ponto. E essas palavras, maiúscula: mas se não, e se não. E a Bíblia tinha um grande peso na Inglaterra. E quando receberam esta mensagem, eles sabiam que aquele general estava dizendo: nós não iremos nos curvar. Nós não iremos nos curvar. Nós iremos lutar até o último homem, até a última munição.
E naquele dia, através da coragem daquelas tropas britânicas e acabando as munições, 50 mil britânicos e franceses puderam libertar as tropas para lutar naquele dia. Então, quando isto aconteceu, o povo britânico, eles estavam esperando derrota. E de fato, no 4 de junho, o ministro estava dando o seu prelúdio falando, e eu quero ler, enquanto os bulldogs falaram no microfone, muita gente, massa da Inglaterra. E ele disse que talvez nós possamos cair, e todos operadores e leis e governadores, mas nós iremos nos curvar. Nós iremos lutar na França, lutar nos mares do oceano, lutar com confiança e crescer com força. Nós iremos defender o que seja todo custo. E aqui foi essa frase famosa: nós iremos lutar na praia, na terra, lutar no campo e nas ruas, lutar nos montes, mas nós não iremos nos render. Iremos nos render. Igreja, eu quero fazer uma declaração nesse dia. Há uma guerra acontecendo neste mundo. Não é uma guerra de armas, de munição, de bombas, de foguetes e tanques, mas um conflito espiritual, uma guerra espiritual. E os poderes das trevas estão vindo contra os filhos de Deus. E a Bíblia diz que Satanás, que é o inimigo que vem para matar e destruir, ele é como um leão. E o alvo de Satanás é fazer cada filho de Deus se curvar aos pés de Satanás. Mas chegará o tempo. Escute, igreja, chegará um tempo que todo filho de Deus, todos os filhos de Deus irão se levantar, erguerão seus ombros e falando espiritualmente, olhando Satanás nos olhos, dizer: eu não irei me mover, eu creio em Deus, eu não irei me render, eu não irei me comprometer. E não importa o que aconteça comigo, você não terá os meus filhos, você não terá o meu casamento, você não terá as minhas finanças. Eu sou filho de Deus, igreja. Nós temos armas que estão disponíveis para nós. Nós temos o nome de Jesus. Não há nenhum poder nas trevas do que o nome de Jesus. Aleluia. Nós temos o poder do Espírito Santo. Maior aquele que está em você do aquele que está no mundo. Alguém precisa bradar agora: aleluia. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir os poderes das trevas. O nosso Deus é maior do que qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer pobreza. Ele é maior do que o transgenarismo. Ele é maior do que a escuridão que vem contra o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Você precisa reconhecer quem você é em Cristo Jesus nesse dia. Você, a Bíblia declara que todo filho de Deus que crê nele, é um vencedor. Eu não quero não quero diminuir isto. Satanás é poderoso. Não erre sobre isto. Ele é poderoso. O inimigo que vem contra nós é poderoso, mas
mas Ele não é o Todo-Poderoso. E até mesmo que nós que somos salvos, Ele tenta que nós negociemos, Ele tenta nos forçar a desistirmos dos nossos sonhos, a desistir das coisas que Deus falou ao seu coração, ao nosso coração. A minha história nesse dia começa 25 anos antes do evento de Daniel 3. Te levo de volta ao país de Judá. A Bíblia diz que um homem chamado Jeocã, ele era o filho de Josias, o seu pai Josias. A Bíblia diz que era um homem de Deus. E a Bíblia diz que ele derrubou todos os ídolos que muitos tinham levantado em Judá. Ele levou para a nação para proclamar as leis de Deus. Ele trouxe de volta a palavra de Deus para o povo. Segunda Reis, a Bíblia nos diz que, versículo 27, que quando ele assumiu o trono, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Agora escute, ele fez isso que era mal aos olhos do Senhor. Josephus, the great Jewish historian, speaking of Josifas fala sobre Jacom e diz que um homem honesto, um homem que fazia o mal, ele fazia com os outros homens. Ele era mau. E debaixo do seu reinado, ele adorava ídolos. E adorar ídolos estava sendo normal ao redor do povo de Deus. Uma nação, uma igreja, uma denominação só pode crescer até a sua liderança. Se está a liderança guiada por Deus, haverá bênçãos. Se há uma liderança guiada por Deus, é resultado do crescimento. Eu sei que nós vivemos em um tempo politicamente em que a nação está dividida, mas eu não acredito que está tão dividida como a mídia tenta passar e mostrar que está. Olha, você vê, e eu acredito que há muito mais de nós que estamos cansados de todos os liberais, das políticas liberais, políticas que estão querendo impor, lançar sobre nós. Eu acredito de todo o meu coração que o homem que está na Casa Branca, ele está lá porque ele foi apontado por Deus para estar lá para um tempo como este. Eu não estou dizendo que ele é cristão, eu não sei qual é o relacionamento que ele tem com o Senhor, mas o presidente dos Estados Unidos, quando ele começa a sua reunião, todos os dias é com oração. Ele pede de Deus para vir, para ajudá-lo, para dar sabedoria. Olha, eu não sou político, eu não sei nada sobre isso, mas eu vou profetizar na plataforma desta igreja que os dias melhores dos Estados Unidos não estão atrás de nós, mas estão à nossa frente. Eu creio que uma onda de prosperidade e bênção está vindo e nós iremos ver a nossa liberdade ser restabelecida. Isto vai terminar. Alguém precisa bradar. Como você pode dizer isso da América? Porque nesta nação, 75%
que alcança os 4 cantos desta terra vem dos Estados Unidos da América. Os nossos patriarcas que começaram este país da palavra de Deus, Deus levantou esta nação na fundação e nos princípios da palavra de Deus, de que Deus e em Deus nós confiamos. Este povo de Deus, esta é uma nação de Deus. Nós somos uma nação de Deus. Ele está levantando pessoas para trazer a colheita. Aleluia. Aleluia. Se eu pudesse cantar, eu cantaria. Eu sou orgulhoso de ser um americano. Você não tem que ser um cristão para ser usado por Deus. Se Deus pode usar até um jumento, Deus pode usar. Olá. I started to say what the Bible, but some of these namby-pamby e essas pessoas, você fala isso, fala aquilo, todo mundo reclamando do que eu falo. Because of the evil, por causa do mal que está neste that Jehoiakim brought upon the people. Joanca trouxe sobre o povo o mal, o que vem de cima. Bondade ou julgamento. E por causa desse rei maldoso, permitiu os ídolos fossem levantados. Ele permitiu que houvesse falsa adoração na cidade. Deus é amoroso e misericordioso, mas Deus somente tolera o pecado por um tempo. Entenda isso. O quanto Ele odeia o pecado, Ele odeia o pecado em sua vida. E muito mais. Eu sinto pelo Espírito Santo de Deus dizer que o tempo de brincar de igreja acabou. Estamos em uma guerra espiritual para o futuro desta nação e do mundo e desta igreja. Os pastores em todo o mundo estão saindo do púlpito como se uma pandemia. Parece que está acontecendo todos os dias. Muitos com igrejas enormes, ministérios grandes, estão parando. E mesmo assim, mas eles estão mais nos púlpitos hoje por causa de pecado que não foram arrependidos. E é um problema aí. Eu não vim aqui pedra em ninguém, porque não conheço a batalha. Mas Deus só vai lutar com você por um tempo. Se você está aqui hoje, está assistindo, ou no santuário, e você sabe quem você é, e as coisas que você está permitindo em sua vida, que continue em sua vida, que não deveriam continuar, que continuam na sua vida, você está entretendo, envolvendo coisas do mundo que você nunca envolveu antes. Mas quando Satanás pega você, você vai cair e vai cair e vai cair. Como C.H. Spurgeon disse, ele disse que é uma queda que não para. O pecado nunca fica estagnado, mas ele sempre cresce e multiplica. Satanás, assim como ele permitiu, ele levantou
satisfy the flesh. Coisas que satisfazem o corpo, o homem. E vai chegar um dia que você vai ter que prestar contas. Então, que Deus venha te perdoar e que você possa pedir perdão, porque nenhum pecado entrará no céu. E Jehoram, esse rei, tratou mal as pessoas. E as pessoas, sim, e ele queria só enriquecer as pessoas e o povo, sobre o povo. E Deus, na sua sabedoria, o dia chegou que ele disse: é o suficiente, é o suficiente. E ele levantou ele levantou aquele parâmetro na cidade de Judá. Ele permitiu que um demônio e o rei, que o nome de Nabucodonosor, da Babilônia, que viesse. E quando ele veio e derrubou a nação, e Judá foi destruída, a Bíblia nos diz que era o costume no meio dos babilônios para vencer a nação, e trazia-os de volta para a Babilônia. E ele os colocou em seu reino, e muitos dos seus conselheiros no palácio real não eram babilônios, eram homens de outras nações, não eram da Babilônia, homens que estavam ali, que foram trazidos pelo povo da Babilônia. Então a primeira deportação teve 4 princípios e 4 indivíduos. Vocês conhecem Daniel, Ananias, Azarias. E o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E este nome é mais profético do que você pensa. O homem não é o seu juiz. Deus é o nosso juiz. Esse nome o homem pode dizer o que quiser de você, mas Deus te conhece. E Ananias significa Jeová é gracioso. E Ele é gracioso. Não há nenhum de nós aqui no culto, e você que está nos assistindo, que merece qualquer coisa de Deus. Nós somos pobres, não temos nada. Eu já ouvi pessoas dizerem que quando Elvis faleceu, não quero trazer o seu nome, mas o Senhor poderia o seu talento. Não há nenhuma pessoa nesta terra que tem talento suficiente que Deus quer usar. Muitos de vocês estão olhando para mim assim, porque em primeiro lugar, não é o talento dele. Não. Nós merecemos julgamento. Mas Deus, que é rico em misericórdia, enviou o seu Filho, e por causa do Calvário nos deu a graça para qualquer um que aceite. E Michel significa, Azarias significa ajuda. Ajuda de Jeová. Deus é minha ajuda. Deus é nossa ajuda. Não médico, não advogado, não senador, não congressista. A nossa ajuda vem de Deus.
Eu levantarei os meus olhos para os montes e virão o socorro. Ou de onde virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor. Você pode correr para o homem, você pode fazer o que quiser. O homem até pode ajudar, mas não pode resolver o teu problema. Mas Deus, que é gracioso, que é o nosso juiz e rico de misericórdia, que é Jeová Jiré, Ele é capaz de mudar a situação em todos os sentidos. Quantas vezes, eu não posso nem te dizer que nesses 30 ou 40 anos nós não sabíamos como iríamos pagar a conta. E foi um ano atrás ou 2 anos atrás, nós dissemos, essa será a última semana que vamos estar abertos. De maneira nenhuma nós podemos pagar as contas. Nós temos que cancelar todos os programas. Nós não tínhamos dinheiro. Sexta-feira, após o almoço, nós recebemos uma ligação. Eu acho que ele falou com meu pai, eu não lembro bem. Ele disse: Deus me acordou ontem à noite. Vamos lá, igreja. Deus me acordou ontem à noite e disse: irmão Swagert precisa de ajuda. Eu não sei para que é isso, mas estou enviando $300 mil. Oh, aleluia! Aleluia! Não há nenhum Deus como o nosso Deus. Não há um Deus como o nosso Deus, que cura o enfermo, que ressuscita os mortos. Nenhum Deus que pode colocar gasolina no seu carro, te dar roupa para vestir. Somente o nosso Deus pode fazer isto. O Buda não pode fazer. O Hare Krishna não pode fazer. O islamismo não pode fazer. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pode fazer. Alguém precisa bradar. Ele pode colocar sapatos no seu pé, pode colocar roupa para você vestir, comida na sua mesa. Oh, aleluia, aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse, esse é o Deus que eu sirvo. Você está surdo? Vocês estão dormindo, tirando o cochilo? Será que eu tenho que colocar um alarme? Vamos lá, gente. Esse é o Deus que eu sirvo. O homem pode nos deixar, tua esposa pode deixar, teu esposo pode deixar, mas Deus não vai te deixar. That's the kind of God that I serve. He's there when you need him. You can stand upon his word. That's the kind of God that I serve. Now you're with me. Let's go. Agora vocês estão comigo. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez.
Vamos lá, de novo. Escutem, Ele é o mesmo hoje que colocou o sol, a lua, as estrelas no céu. Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje, que colocou todas as estrelas no céu. E é o mesmo Deus que caminhou com Abraão, Isaac e Jacó, com Noé. E é o mesmo Deus que estava com Moisés. Alguém precisa bradar mais uma vez. Aleluia. Sente-se, por favor. Deixa eu terminar meu sermão. Aleluia. Nós estamos no time vencedor, igreja. Ele trouxe esses hebreus devotos. Aqui essa chave de volta. Há muitas pessoas na igreja que são muito religiosos, mas são uma nação verdadeiramente devotos. A Bíblia diz que Nabucodonosor, como o costume dos babilônicos, informavam que os nomes iriam ser mudados. Daniel foi mudado para Belsazar, que significa príncipe de Baal, Deus demoníaco. Sadraque, que era o mesmo Deus. Ezarias foi mudado para Abednego, que é serviço do Deus Nebo. Mishael was changed to Meshach, meaning who is as Aku. E Sadraque, Mesaque foi mudado também para outra deidade má. Então lembre-se que o rei poderia mudar os seus nomes, mas não podia mudar o que estava em seus corações. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Vamos lá, mudou o nome deles, mas não mudou o que estava em seus corações. O que está em seu coração? O que está em seu coração? E a Bíblia diz que o dia chegou. Nabucodonosor levantou uma imagem de ouro bem grande. Porque nós estamos ao vivo na televisão por causa das mulheres no auditório. Não vou descrever o que muitos estudiosos acreditam o que era aquela imagem. Você pode imaginar. E era uma epidemia do mal, podemos assim dizer. Era algo terrível. E o rei decretou, quando a música tocasse e a trombeta soasse.
E antes de eu terminar, quando aquela música soava, eu tinha que se ajoelhar e adorar. Deixa eu fazer essa declaração. Pregando o Evangelho é a maior arma de Deus contra o pecado. Mas no reino da escuridão, a música é a maior arma. Pais, você precisa saber o que os seus filhos estão ouvindo. Nós temos uma geração de jovens que não tem respeito algum pela polícia, porque eles estão ouvindo música rap demoníaca. Os cantores que cantam música rap glorificam demônios, e quando você permite que isso venha para o seu espírito, não importa o que as pessoas dizem, mais cedo ou mais tarde tem um espírito nessas músicas. Nós temos uma geração de homens que não respeitam mulheres por causa da música que eles estão ouvindo, que denigre a feminilidade e faz com que as mulheres sejam chamadas de toda a palavra detestável possível. E você sabe quais são? E você, pai, é responsável. Eu lembro quando Gabriel teve seu primeiro carro. E ele estava já com o carro por um mês. Um dia eu entrei no seu carro, no seu quarto. Eu disse: me dá a chave do carro. Não é da sua conta, me dá a chave. Eu fui lá fora, coloquei a chave, liguei o carro e liguei o rádio. Você lembra, Gabriel, disso? E comecei a ouvir o seu playlist no rádio. E eu vou ter que confessar, ele era um ótimo rapaz. Mateus, eu não sei não. Matthew, adolescentes, né? De 13. AJ, you can close your ears. Sam. Teenagers. Adolescentes. 13 to 19, they're brain dead. 13 a 19 anos, seus cérebros estão totalmente voltados para outras coisas. As luzes estão ligadas, não tem ninguém em casa, todos os dias. É uma crise. Ai, meu Deus! Eles não aceitaram a minha amizade no Instagram. Então, um dia, eu fui para o quarto do Mateus, acho que ele tinha 13 ou 14 anos. Abri a porta, entrei, e é incrível que quando eles têm 12 anos, eles mantêm a porta aberta. Depois de 12, eles fecham a porta e dizem: este é o meu quarto. Eu abri a porta, Mateus estava sentado, deitado na cama. Ele disse: dá licença. O quê? Eu disse: dá licença. Com licença o quê? Com o quê? Por quê? Você não bateu na porta. O que você quer dizer? Você não bateu na porta do meu quarto e pediu permissão para entrar. Ele estava deitado na cama. Eu nunca mexi tão rápido na minha vida, gente. E eu peguei pela camiseta aqui no punho, tirei-o da cama, arrastei-o no chão para a porta, coloquei o seu rosto na porta. Eu disse: esta é a porta que você está falando? É essa porta que você está falando? Sim, ele disse. Eu disse: deixa eu te ajudar. Esta porta não pertence a você, pertence a mim. Essa cama pertence a mim. A roupa que você está vestindo pertence a mim. O ar que você respira pertence a mim.
eu estou deixando só você respirar. Nunca mais tive problema com ele. Mas ele disse que no som da música todos deveriam se ajoelhar e se curvar. E é interessante, escreve aqui o tamanho deste ídolo. O tamanho era muito grande. E era de 6 côvados, que representa o que é marcado por 3, 6, 6, 6. E 6, que era para ser o sexto tom da música que tocaria. Então, foi profético para o que Satanás iria fazer sobre as nações no Império Romano, que será marcado pelo número 666. Então, todos naquele Império Romano antigo teriam que receber aquela marca na testa ou na mão. E se não recebessem, seriam colocados para a morte. Então, Satanás ordena a adoração. E Satanás irá fazer tudo possível para forçar que você se curve em adoração. A Bíblia diz que quando a música tocar, todos se curvem, era a ordem. Quando a música tocar, todos se curvem. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu amo isso, gente. Estamos falando de algo tão maravilhoso. A natureza de muitas pessoas, elas querem estar no meio das pessoas, querem fazer parte do grupinho. E muitas pessoas se conformam em estar no meio de todos. Mas vai chegar um tempo na vida de todo cristão que quando você terá ter que tomar uma decisão contra as massas. E todos o viram. E a Bíblia diz que foram levados para a presença do rei. E Satanás odeia você. Ele fará tudo com seu poder para usar o seu trabalho para vir contra a sua testemunha. Nós já vimos quantas pessoas, cristãos, pregadores, escolas públicas sendo levadas a conta porque recusaram mentir sobre o gênero dos seus estudantes, meninos que chamavam de meninas, eles recusavam chamá-los de nomes e não tinham. E foram mandados embora. Pagaram a conta. Quantos professores da faculdade tentaram vir contra essa onda, essas leis loucas? Então vai chegar um tempo que você vai ter que tomar uma posição contra tudo que virá contra você. E você vai ter que decidir. Eles recusaram. Ele disse que se você não se prostrar, eu irei lançá-los na fornalha de fogo. Satanás tem o poder e a habilidade de trazer grandes danos na vida do cristão. Não pense que ele não faz isso. Leia a Bíblia, o livro de João. Mas aqui está Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, pense nisto. Em essência, eles disseram: nós não precisamos pensar. Eles disseram: nós não precisamos pensar. Como você é filho de Deus, você não tem que pensar sobre o seu relacionamento com o Senhor, claro.
Olá, olá. Eu lembro que nós tínhamos um avivamento em Albuquerque, no México, em Santa Sé. Eu estava indo para a escola pública. Eu acho que eu fui para a escola às 4 semanas. Nós tivemos uma assembleia na escola, eu estava indo, e todos nós fomos para o estádio. E todos os professores estavam lá, a administração estava lá, e tinha um preletor. E o propósito da assembleia era para lidar com a bebida. E eu lembro que o preletor tinha 11 anos de idade, acredito. Eu lembro como se fosse hoje. E ele disse: eu quero fazer uma pergunta primeiro. Quantos de vocês, seus pais, bebem? Quase todos levantaram suas mãos. Eu não sei por que fizeram isso. Quantos de vocês, os pais, não bebem? Mas era eu e alguns outros. Mas eu lembro que eles fizeram a pergunta: por quê? Eles não bebem, alguns disseram. Mas chegou para mim, eu poderia ter dito qualquer coisa. Mas eu lembro, nós somos cristãos. Nós não bebemos. Ele disse: você precisa pensar sobre isso. Nós não temos que pensar sobre isto. Isto é fé. A razão que nós temos que pensar é porque cremos. Por isso que nós não temos que pensar, porque o nosso Deus é capaz de nos salvar, até mesmo no meio de uma fornalha. Mas aqui está. Mas sem hesitar. Mas se não, olha, talvez nós podemos queimar, talvez, mas nós iremos nos prostrar, aleluia. Talvez a nossa vida se acabe, mas nós iremos sair daqui em vitória, louvando a Deus. Nós não iremos nos prostrar. Nós não iremos nos curvar, nos comprometer. Isso é fé. Nós não iremos negociar. Se Ele nos salvar, sim. Mas eu sou filho de Deus, eu creio em Deus. Eu não irei me curvar. Eu não irei me prostrar. Eu não irei pedir desculpas. Aí lançaram eles, somente Deus mesmo pode fazer uma fornalha como uma geladeira. Somente Deus. Ali estavam eles caminhando naquela fornalha. De repente, Nabucodonosor olha para aquela fornalha e... Peraí. 1, 2, 3... Peraí. Vamos contar de novo. 1, 2, 3... Mas como? 4? Não. Que coisa estranha. Não, o fogo está muito alto. Eu estou vendo coisa. 1, 2, 3, 4. E o quarto? E o quarto? É semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Eu tenho que encerrar. Eu creio, Deus da libertação, o Deus que liberta e o Deus da providência. Mas você tem que amar a Deus mais do que a sua vida. Aleluia. Você tem. Okay. You know, that's the weirdest thing. I've tried to whistle all of my life. Assoviar por toda a minha vida, mas eu não consigo. Don't. Eu não aprendo a assoviar. Please, don't.
Você must love God deve amar a Deus more mais than you love do que your life. Stand to your feet this você ama morning. a sua vida. Father, Fique we de come pé. before you in the name Pai, of nós your Son, chegamos a Ti no Jesus. nome do Teu Filho Jesus Cristo. Hallelujah, Lord, we thank Aleluia. you Nós te agradecemos, Senhor, for the examples pelo exemplo of courage de that you've shown coragem us in your que word. Tu nos mostrastes na Tua palavra. Thank you for Tu nos showing us mostras. Muito what obrigado por determination nos and mostrar faith can do. o que é a determinação Lord, de as we fé. come to the end of this Senhor, service, I pray nós that chegamos ao final deste culto these e eu oro words have found para que estas a good palavras soil to lodge in. I'm not going to encontrem hold you, but I want to ask a solo question. fértil. Is there someone in the building Tem right alguém now aqui no you're prédio facing agora mesmo que você está a enfrentando giant on the job? gigante You're no coming seu under emprego persecution because of e your você está witness. I don't passando know if por there is or perseguição isn't, por causa do seu testemunho. but if there is, Seja I o want que you to for, step out and come saia do stand. seu We're gonna lugar, pray venha with para you this frente. morning, Nós iremos that you'll orar be neste strengthened momento. Que você and seja girded with fortificado e strength guardado and fortitude and courage. e cheio Maybe de it's força e school, maybe in coragem. the job, maybe Talvez in seja the a home, escola, o trabalho, no unsaved seu loved lar. ones. Ente But querido, quickly, as time is running out, if that's não é you, I want you to salvo. step out. Pastors, quero come que on. você venha We're going to para pray o with seu you lugar. just real quick. We're going to say a Pastores, prayer venham, for you. vamos orar Come por on você. right now. As they begin to Venham sing, agora. brother. Eles irão cantar. If that's you, come on. Se é você, faça a sua parte. Aleluia. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, you see these that have come forward and Tu vês esses homens e essas mulheres que vieram à frente. Esses que estão assistindo pela televisão, pelas redes sociais. to step forward. Eles não puderam vir até a frente, mas Tu sabendo e conheces o coração. Eles estão vivendo em perseguição. Eu te peço que o Teu Santo Espírito dê força a eles. Protege-os. Coloque uma proteção ao seu redor. Dê a eles forças, coragem, determinação para permanecer firme neste teste. Levante, levante, adore o Senhor. Santo, 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 santo ungido. Esse teu nome. Aleluia. Sim, Jesus, te amamos. Sim, Jesus, te amamos. Em nome de Jesus, nós oramos por cada um que está aqui. Dá-lhes força, coragem nesses últimos dias. Ajuda cada um de nós, dos teus filhos, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Que a nossa vida reflita o amor de Cristo. Senhor, nós te damos todo louvor, toda glória e toda honra. E todos dizem amém. Às 18 horas, você de volta. E o irmão David Bohr estará ministrando a palavra do Senhor. E nós estamos encerrando a nossa live. São 14 horas e 2 minutos aqui no Brasil. E eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco aqui, passaram por aqui, pastor Vanderlei Fernandes, a irmã Valéria Herbert dos Santos, Paulo Rogério Oliveira, na sua contribuição, nas suas falas, nas suas intervenções. Deus abençoe, sua vida seja repleta de bênçãos. Meu irmão Valdemir de Souza esteve aqui também conosco. Que
tivemos outros nomes aqui, vou tentar resgatá-los e dizer que todos vocês sejam abençoados no nome de Jesus, né? Tenha uma semana abençoada, repleta de bênçãos. E quero que você seja cada vez mais ricamente abençoado pelo Senhor Jesus. Ainda você pode estar indo na igreja, né? Servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, e isso será também de bênção para você. Então, a todos que estiveram conosco indistintamente, né? A Maria Lopes e os demais irmãos aqui não tivemos um probleminha técnico que não estou conseguindo acessar todos, mas todos vocês sintam-se abençoados e também citados como uma bênção em nossas vidas, participando e sendo abençoados desse momento importante, nessa live, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11h30, com um culto especial de Páscoa. E você é o nosso convidado especial. Até lá, na paz do Senhor. Amém. For over a year now, Israel has been in the news, beginning with